Obrigado pela palavra. Antes de mais, gostaria de ter o ponto referencial, o facto de ser jovem. Che Guevara dizia, numa das suas frases, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Franz Fanon, numa das suas frases, ele diz o seguinte: cada jovem numa determinada sociedade tem uma missão. Cabe a cada um de nós cumprir ou trair. Então, o que é que eu quero com isso dizer? A juventude é uma fase bastante complexa da vida humana. E o que acontece muitas vezes é precisamente isto. Em todas as sociedades, os jovens procuram sempre uma forma de questionar os paradigmas, questionar não só a nível político, a nível social, até mesmo na academia, mesmo até a nível familiar. Nós vamos ver a forma de se apresentar em casa começa a ser diferente daquela que as outras pessoas têm. Então, é o facto de ser jovem é o ponto referencial da minha abordagem. Agora, entrando já mesmo na questão dos movimentos reivindicativos, eu gostaria de começar depois de 1975 ou antes de 1975, nós tínhamos aqui um grupo designado Poder Popular. Era um grupo muito forte, estava ligado com o MPLA, né? Ou o MPLA apropriou-se desse grupo, e esse grupo era um movimento reivindicativo. E depois houve uma fusão com o MPLA, e em 1977 realizou-se pela primeira vez uma manifestação em Angola. Isto foi no dia 27 de maio de 1977. O balanço dessas manifestações foi a morte de mais de 60 mil pessoas, e quase todas essas pessoas que foram mortas em 1977 estão ligados ao MPLA. Falo do Nito Alves, falo de Bacalov, falo de Citavalos, por terem convocado uma manifestação para chamar a atenção das autoridades. E passando esse tempo todo, criou-se um sistema muito fechado, um sistema centralizado e um poder absoluto no MPLA. À medida que o tempo foi passando, fortificou-se os poderes, estou a falar do poder legislativo, executivo, judicial, na responsabilidade do presidente, neste caso o presidente do MPLA, que também é o presidente da República. E em 1991 deu-se os acordos de Bicesse. A partir dos acordos de Bicesse, cria-se então uma ruptura com a República Popular de Angola. Aí vão surgindo associações, vão surgindo rádios privadas, vão surgindo, depois começou também a aparecer televisão privada e até a igreja. Antigamente até o exercício religioso também era considerado um ato revolucionário. Temos, por exemplo, testemunhas de Jeová que naquela altura eram vistos como ativistas, membros da igreja adventista também eram vistos como ativistas. Só depois de 1991, com aquela abertura do multipartidarismo, é que começaram a ser vistas como sendo algo normal. Em 1996, o MPLA criou dois movimentos dentro de si, que era o Movimento Espontâneo e depois a Fundação Eduardo dos Santos. Qual era o propósito destes dois movimentos? Era promoverem protestos contra o primeiro-ministro na altura, Marcolino Moco, que não havia coabitação de poderes entre o José Eduardo dos Santos, que era o presidente da República, e o Marcolino Moco, que era o primeiro-ministro. E durante essas manifestações, todas foram atacando o primeiro-ministro, que é o Marcolino Moco, e o Marcolino Moco sentiu-se na condição de abandonar o poder, uma vez que ele era eleito, e foi prosseguindo. Tinha um padre capucinho na igreja de São Domingos que tinha convocado uma manifestação em 1996. Naquela altura, tendo em conta a questão da crise econômica, tendo em conta a questão da hiperinflação que o país estava a viver, o padre, que nem era angolano, achou por bem convocar uma manifestação, e as autoridades angolanas decidiram expulsar o padre de Angola porque achavam que ele não estava dentro do exercício das suas atividades normal, né, tendo em conta que é religioso, e convocou uma manifestação. E depois daí surgem os rappers, o movimento hip-hop, tal como o Delengue aqui acabou de dizer, nos meados dos anos 90, já realizavam debates comunitários. Nesses debates discutiam questões sociopolíticas e até econômicas. E depois disso, surge então o movimento dos estudantes angolanos, que começaram a reclamar o preço das taxas dos autocarros, dos transportes neste caso. E este movimento surge no início do ano
2000 e vai se estendendo até hoje, continua firme. E durante esse tempo, o ativismo era bastante confundido com o movimento hip-hop. Ou seja, nós tínhamos certos rappers, como é o caso do MCK, como é o caso do Brigadeiro Despacote, como é o caso dos Filhos da Laeste, que eram vistos na década de 2000, isto é, de 2010 a 2010, como sendo rappers revolucionários e, ao mesmo tempo, ativistas. A partir de 2010, né, o governo cria, ou seja, as autoridades angolanas aprovam uma Constituição. E nessa Constituição, os poderes ficam concentrados, bem concentrado e bem patente no presidente da República, e dali os direitos fundamentais são consagrados nessa Constituição, e tendo em conta que o presidente torna-se então o centro da gravidade do poder ou a sede do poder, os jovens, mais uma vez ligados ao movimento hip-hop, convocam uma manifestação contra este presidente que estava há 32 anos no poder sem ter sido eleita diretamente pelo povo. E aí começa então a surgir uma nova era em Angola de reivindicação dos direitos. E aí vai se seguindo o ano de 2011, tem o ano de 2012, que é um ano eleitoral. Alguns partidos políticos fazem cooptação de certos jovens também. Vale aqui dizer que algumas pessoas, mesmo dentro do MPLA, tinham ligação com esses movimentos. Vou citar aqui o falecido Rescova, que foi governador de Luanda, fazia parte do movimento dos estudantes angolanos. E depois temos alguns políticos na oposição que faziam parte desses movimentos. E quando chegamos então no ano de 2015, acontece o caso dos 15 mais 12, que se torna como o ápice desse movimento reivindicativo. E depois deste acontecimento dos 15 mais 2, os movimentos procuram adaptar-se ao contexto. Ou seja, o MPLA trocou de presidente, neste caso o João Lourenço, as reivindicações não podiam ser mais contra a longevidade do presidente da República, e então as pessoas adaptam-se aos contextos e procuram focalizar as suas reivindicações. Por exemplo, surge o Ondjango Feminista. Vou terminar já. Surge o Ondjango Feminista, um movimento de mulheres que vai lutando pela emancipação das mulheres. Surge o projeto Ubuntu, um projeto, ou seja, um movimento que vai lutando pelo resgate da cultura africana, dos valores africanos. Surge o movimento Jovens pelas Autarquias, ligado a esses movimentos que antes eram considerados de movimentos revolucionários, vão fazer uma fusão com os estudantes e vão trazer aqui uma nova pauta reivindicativa ligada às autarquias locais, e depois a outra que tem a ver com a questão do emprego. E o que eu gostaria de dizer aqui é que aquilo que o presidente João Lourenço vai dizendo vai se tornar também, ao mesmo tempo, uma pauta reivindicativa. Durante a campanha eleitoral, o João Lourenço prometeu criar 500 mil empregos para os jovens. Então, os jovens aproveitam essa oportunidade e vão criando uma série de atividades para pedir ao presidente o cumprimento de uma promessa eleitoral. Portanto, eu não sou religioso, mas gostaria de começar essa intervenção com uma frase, está na Bíblia: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você não tem prova de absolutamente nada do que você está a dizer. Não conseguimos provar isso. Nós não abusamos, né? Nós estamos a falar. Sim. Eu trouxe aqui uma obra que é do Sebastião Martins. Na altura ele foi ministro do Interior e simultaneamente o chefe dos serviços de inteligência e de segurança do Estado. Se nós vermos os argumentos que ele apresenta aqui e os argumentos que estão a ser apresentados por ele, tem uma tendência de melhoria. Por exemplo, no passado, o MPLA acusava nos termos boas relações com a NATO, estamos a pôr em causa a estabilidade angolana, não sei o que, fazer um monte de coisas, está aqui. E atualmente ele vem e diz, não, fazem manifestações a trocos de míseros, não sei o quê. A introdução de todos aqui foi bem feita. As pessoas, quando estão a manifestar, não é porque não é só na minha casa onde não tem luz, não é só na casa do Guelengue, onde falta água, é na casa de todo mundo, na tua casa. Se na tua casa não falta, na casa dos teus irmãos, dos teus primos, falta sempre alguma coisa. E as pessoas, quando estão a manifestar, é para demonstrar
um descontentamento relativamente aos fracassos da governação. Não estão a fazer isso porque precisam de... como disse aqui o outro, por exemplo, disse que a frase é dele, o André Pinto, né? Não, a frase não é tua, e até isso aqui é desonestidade, porque essa frase que você acabou de citar é do ex-presidente da bancada parlamentar do MPLA, Américo Kunonoka, que diz que as manifestações não dão emprego. Nunca ninguém diz que as manifestações iriam gerar emprego. Isso é impensável. Isso aqui não cabe na cabeça mesmo de uma pessoa que está dentro das suas faculdades mentais. Como é que manifestação vai gerar emprego? Não tem como. Nós estamos a reivindicar os nossos direitos, tal como o senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço prometeu 500 mil postos de emprego. Talvez ele esqueceu, por isso é que nós estamos a convocar manifestação para lhe fazer lembrar, senhor presidente, em 2017 você prometeu emprego para a juventude. Se não estás a dar é porque não estás a cumprir com uma promessa eleitoral. E outra coisa ligada à questão que foi colocada aqui pela jornalista é o seguinte: a pobreza em Angola faz parte de uma estratégia de manutenção do poder político. Quanto menos o MPLA vai investir na educação, vai tornar o povo na ignorância. E um povo que vive na ignorância não tem como questionar. Um pobre, uma zungueira, não tem como se preocupar em participar na vida política. Ela está mais preocupada com o seu negócio, está mais preocupada em encontrar pão para os seus filhos, em encontrar dinheiro para dar sustento aos seus filhos e ao seu marido, porque o marido também é desempregado. Logo, o MPLA precisa de manter essas pessoas neste nível, nessas condições sociais, né, de miséria, para manter-se no poder, porque ele sabe, o MPLA sabe que quanto mais informadas forem as pessoas, menos vão acreditar nele. E então mantém as pessoas na ignorância. Veja só um caso. Angola tem muito mais embaixadas que os Estados Unidos da América. Angola tem mais embaixadas que o Canadá. O Canadá é um país desenvolvido. O Canadá não tem embaixada em Angola. Por quê? Evitar gastos. Angola quer embaixadas em todos os cantos do mundo. Para quê? Para acomodar generais incompetentes. No MPLA tem muitos senhores incompetentes, muitos, até os jovens também que estão entrando no MPLA. É fruto da incompetência e vejam que a única forma que tem para sobreviver é estar a bajular com vista, porque agora a bajulação também se tornou uma forma de emprego. Por isso é que vão fazendo essas coisas. Não, vão fazendo essas coisas para defender, porque os problemas que nos assolam, tem que ver com os problemas que nos assolam a todos. Os problemas que nos assolam a todos. Não assolam somente as pessoas que estão na Angola. E muitas vezes nós mantemos essa situação de pobreza, desemprego, por falta de amor ao próximo por parte dos dirigentes do MPLA, por falta de vontade política, por falta de sensibilidade, porque a questão, por exemplo, da educação, a questão da saúde, do saneamento básico, estão plasmados na Constituição como sendo responsabilidade das autarquias. Significa que com a implementação das autarquias locais, certas competências ou certas atribuições que estão no presidente da República vão ser resolvidos por alguém que a nível município percebe os problemas e com envolvimento das comunidades ou dos munícipes. O MPLA não quer a implementação das autarquias precisamente por causa disso. Vai perder esse controle e também não está interessado. Qual é o MPLA que não quer a relação das autarquias? Que as pessoas saem dessa esfera de pobreza em que estão inseridas. Tem compromisso com as autarquias. Mas é minha vez de falar. Ok. Eu estou aqui a tentar falar das questões sociais. O MPLA, inicialmente, na sua fase embrionária, assumiu-se como um partido de esquerda. E se nós estudarmos todos os partidos de esquerda, estão muito preocupados com questões sociais, a questão da saúde, a questão da água, saneamento básico, educação, tudo por aí fora. Mas se nós vermos o modus operandi do MPLA, é um partido de extrema direita que prefere... Desculpa só, o MPLA, o grande problema desse país é que os dirigentes políticos são simultaneamente empresários. O João Lourenço é um exemplo disso. Os outros dirigentes de Angola são empresários. Eles preferem falir as empresas ou as fábricas que produzem o essencial básico
para exportar tudo da Europa ou dos outros cantos. E é isto que nos mantém nesta situação de pobreza. É uma estratégia de desmobilização das pessoas para não aderirem a estes protestos que são realizados. Não há nenhuma ligação assim, que eu posso dizer direita, entre os partidos políticos na oposição e os revus, porque antes do João Lourenço ser presidente de Angola, nós já realizávamos manifestações e o João Lourenço só é presidente de Angola graças aos nossos processos de reivindicações, porque o José Eduardo dos Santos não tinha em agenda a saída do poder antes de 2025. Nós deterioramos a imagem do José Eduardo dos Santos até que ele próprio decidiu sair e o MPLA concordou que ele tem que sair e trocaram de presidentes. Então, quando o João Lourenço se torna presidente, ele já encontra um movimento consolidado até, né? Porque nós existimos há bastante tempo e ele encontra. Agora, como uma estratégia de desmobilizar ou desencorajar as pessoas a participarem ou aderirem a esses protestos, eles vão buscando vários argumentos para as pessoas não participarem na manifestação. Dizem que são financiados pela UNITA, dizem que também Isabel dos Santos, Tizé dos Santos, vão sempre encontrando um argumento de acordo. Até já acusaram Higino Carneiro também de ser um dos responsáveis por isso, e existem muitas matérias nos jornais, sobretudo nesses blogs, onde os serviços de inteligência e de segurança do Estado angolano vão semanalmente criar uma fake news com vista a desmobilizar as pessoas a aderirem a esses protestos. E só estão a evoluir a retórica. E quando eles percebem, por exemplo, que num contexto como esse, em que a UNITA começa a se tornar uma oposição alternativa, então para desmobilizar, porque lá dentro desses partidos também existem mais velhos que não querem ter ligações com os protestos, porque sabem que o MPLA aproveita-se disso e lhes cria alguns cortes. Então os partidos políticos procuram não, até os membros dos partidos políticos muitas vezes não participam nas manifestações. Isso é do domínio dos serviços de inteligência e de segurança do Estado, que muitas vezes entram nas nossas páginas do Facebook, sabem todos os trâmites que nós temos utilizado. Se houvesse alguma prova daquilo que eles costumam falar, naturalmente que deveriam trazer a público. E se há partidos políticos também. E outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, e os partidos políticos não podem se sentir desanimados quando vão lhes dizer que não podem participar nas manifestações. Se nós vermos na realidade brasileira, os partidos da oposição participam ativamente nas manifestações e acabam por ser os deputados da oposição a convocarem as manifestações. Podemos ir em Portugal com o bloco de esquerda, é a mesma coisa que acontece. Vamos na Espanha, os partidos Unidas Podemos, são esses partidos que organizam as manifestações. Só que nós temos um país onde nós temos intelectuais, que também não sei se são mesmo intelectuais ou pseudo-intelectuais, que depois vão criar essa desmobilização. Não, os partidos não podem participar nas manifestações, não podem contribuir para as manifestações. Não, nas outras realidades, nas outras paradas do mundo, os partidos políticos na oposição têm apoiado. Por isso eu convido aqui todos os partidos políticos na oposição a não se intimidarem quando dizem ou tentam ser associados aos movimentos, às manifestações. Mas aqui uma questão. Vou trazer aqui um dado que poderá até ser curioso por parte do telespectador. Deputados do MPLA costumam a financiar manifestações. O caso de Malange, onde 2 deputados do MPLA saiu no Clube Capa, que não têm simpatias ao governador da província. Estou a dar exemplo de um partido que faz isso, que é o MPLA. O MPLA faz isso, não só na província de Malange. Não é grave. Isso aconteceu, está no Clube Capa, não tem um problema. Eu assumo tudo o que digo. Pode provar. Assumo tudo o que digo. Isso é muito grave. Assumo tudo o que eu digo. Temos o caso da província de Malange. Você vai pesquisar, no Clube Capa tem os nomes dos deputados que influenciaram os ativistas na província de Malange para promoverem protestos contra o governador da província. E eu vou citar mais uma província, não estou a citar somente Malange. Na província do Uís também foi o mesmo caso. Dirigentes do próprio MPLA
em parceria com os ativistas a nível local, convocavam manifestações contra os governadores. E o MPLA gosta simplesmente de jogar a bola para os partidos que estão na oposição, quando o MPLA também faz essas jogadas. Até dizem que agentes da Polícia Nacional muitas vezes também lucram quando há manifestações, porque quando há manifestações, o Ministério do Interior tem um orçamento, tem uma logística, e eles gostam quando se convoca manifestações, precisamente porque vão trabalhar mais, vão ter extras, por aí fora. Isso o MPLA não quer que se diga. Influenciar é chegar ao ponto, por exemplo, tal como eu digo, que o MPLA faz, de aliciar certas pessoas para fazerem. Agora, não existe, eu não conheço, por exemplo, a UNITA e o Bloco Democrático, que muitas vezes são associados, a vir aliciar um jovem, convoca uma manifestação. Isso não existe. Vamos ouvir também a opinião de Guelém. Depois ouvimos a opinião da... Mas eu queria debater alguns aspectos históricos. Eu gostei aqui da intervenção do jornalista quando andou... Não estamos a falar da história. Exatamente, não. Eu vou voltar na história, né? Nas questões históricas, quando ele diz que o movimento começou em 1961, também isso chega a ser falso. Ele disse aqui algo que é muito importante, que tem a ver com o movimento Vamos Descobrir Angola. Isso é muito antes. Isto é muito antes de 1961. Não, nós temos... Eu não quis falar da história a pré-independência, ou seja, antes da independência. Porque se for para falar da história das reivindicações, mesmo durante os anos de 1800, já se falava de reivindicações com a Gingambande, com Bula Matade, com vários reis que nós temos aqui, que nós tínhamos aqui em Angola, porque também naquela altura não era Angola. Angola só é Angola a partir de 1975. E então eu queria começar a partir daí, não queria começar antes disso. Há um livro até que é mesmo do MPLA, que é um amplo movimento, que você deveria ler. Nesse livro fala da história, por exemplo, dos movimentos Vamos Descobrir Angola, onde dizem o senhor Virgílio de Fontes Pereira, parece que o pai dele era um diretor de um desses jornais, que naquela altura já promoviam esse tipo de ações que nós estamos a fazer hoje. É só uma questão de você... Lembrar que essa ação de Vamos Descobrir Angola era ação de luta para a independência nacional. A luta é um processo. Era ação de luta para a independência nacional. Agora pode colocou uma questão para mim saber como é que eu fui no Brasil, ou em que condições eu fui no Brasil. Essa é uma questão particular. Veja só, não, é mesmo aqui onde eu gostaria de chegar. E aproveita. Vejam só o país, o tipo de país que nós temos. O tipo de país. A pessoa está mais preocupada em saber como é que o Hitler foi no Brasil do que o que o João Lourenço foi fazer no Dubai. Felizmente, eu não vou responder essa questão pelo seguinte: os serviços de inteligência e de segurança do Estado angolano até hoje andam preocupados a saber o que eu fui fazer no Brasil, como é que eu fui parar no Brasil. E como eu não estou interessado a colaborar para esses serviços, porque eles têm que mesmo investigar, porque eles são serviços de informações. Então, se são serviços de informações, vão continuando. É mesmo para si, Hitler, portanto, acha que o tratamento da polícia nas manifestações é o mais correto? Essa questão também é bastante complexa, porque tem manifestações em que a polícia tem um posicionamento republicano, mas existem manifestações em que o burrel político do MPLA influencia a Polícia Nacional e a atitude da polícia, antes mesmo já, eles vêm com estratégia de repressão. Vou dar um exemplo. No dia 24 estava marcada uma manifestação. O Poder Executivo, na pessoa do João Lourenço, criou um decreto presidencial que visava impedir o ajuntamento de mais de 5 pessoas. É o Executivo a influenciar a Polícia Nacional a ter aquela postura. E depois quem fica mal na fita? Quem fica mal é o Ministério do Interior. Hoje, se nós fazermos uma sondagem, um inquérito, vamos ver que o Ministério do Interior está com uma imagem deteriorada em função do seu posicionamento político. Tem uma organização, uma associação que se chama Afrobarômetro. O inquérito é público, foi baseado em dados científicos. Eu só estou a dar um exemplo. E a própria polícia reconhece isso. A Polícia Nacional, no mês de dezembro, reuniu com os ativistas, reuniu para discutirem essas questões, porque perceberam que o perfil da polícia não estava boa. Recentemente, ou seja, no dia 20,
de março, nós realizamos uma manifestação. No dia 18, o segundo comandante da polícia reuniu conosco, reconhecendo que durante esse tempo estavam a cometer certas atrocidades e a manifestação do dia 20 não houve repressão. A polícia só reprime quando o burrão político do MPLA orienta que tem que reprimir uma manifestação. O Eugênio Laburinho, que é ministro do Interior, é militante do MPLA e a sua forma de atuação no terreno é de acordo com a vontade do seu partido.